Meus amigos, tudo que a gente trouxe ontem acabou se confirmando, né? A questão do Nicolás de la Cruz, a divulgação aí da assessoria do jogador. Realmente não conseguiram, mas ficou claro que ele estava tentando mesmo. A gente trouxe a informação que ele estava tentando se transferir para o Peñarol, que o Flamengo até no final tinha aceitado rescindir, mas dependia do jogador rescindir, e ele teria que negociar um salário lá no Peñarol, mas é claro que ele não ia querer receber menos que no Flamengo e o Peñarol não ia conseguir pagar. Os caras não conseguem pagar o salário que o Flamengo paga. Imagina contratar e pagar o salário ainda. Olha que está indo de graça, né? Que seria uma rescisão. Tá? Então, a confirmação veio por meio da Faro Esportes, empresa que representa aí o Nicolás de la Cruz, e eles comunicaram o seguinte, que, olha só, destacando aí a atuação dos dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo, e olha só, Faro Esporte, em representação de Nicolás de la Cruz, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao Clube Atlético Peñarol pelo interesse, respeito e profissionalismo demonstrados na tentativa de concretizar a contratação do nosso jogador. O cara tava doido pra ir, cara. Eu não sei se eu acho isso um absurdo ou se eu. Cara, eu fico pensando assim: o cara recebe um salário alto do Flamengo. O Flamengo gastou 16 milhões de dólares na multa dele, acho que foi isso, né? E acham normal tentar sair, cara, tentar ir pro Peñarol e. Cara, a torcida que já é meio chateada com todos os problemas, que ele não tem culpa, ok, problema físico, médico e tal, não tem culpa, mas, pô, a torcida já é meio bolada. Aí o cara quer ir embora. O cara, ao invés de falar, pô, vou me provar, vou fazer de tudo pra conseguir aí vencer no clube, pô, cara, eu torço tanto por ele, né, querer sair. A própria empresa explicou que trabalhou para tentar viabilizar a mudança, mas sem abrir mão dos interesses do atleta. Mas aí também não dá, né? Aí o Flamengo tem que. Porque queriam que. Olha só, o Peñarol queria que o Flamengo pagasse metade do salário dele. Aí tá brincando, que é mole, senta no pudim, né? Aí eles falam, porém, apesar da vontade das incansáveis negociações realizadas por todas as partes, a operação não poderá ser concretizada aí neste momento, tá? Então, o De La Cruz aí, assim como o Luiz Henrique, né, também teve comunicado da assessoria. O De La Cruz também comunicou aí que tentaram, fizeram de tudo, agradeceram lá os dirigentes do Peñarol e não conseguiram fechar a ida do De La Cruz para o Peñarol, porque o Peñarol queria que o Flamengo pagasse 50% do salário. O Flamengo até aceitou no final. Primeiro o Flamengo queria a compensação financeira, depois o Flamengo aceitou. Beleza, vão rescindir, não paga nada pra gente, mas eu não vou pagar metade do salário. Os caras queriam metade do salário. É brincadeira, hein? Meus amigos, a negociação do Flamengo pelo Luiz Henrique, ela gerou problemas internos, além de tudo que aconteceu da pressão do torcedor chateado, revoltado, que não contrataram, de todas as reclamações aí, de jornalista tentando ajudar a diretoria a se explicar, e falando que os caras que aumentaram o preço, quando na verdade o Flamengo já sabia o preço desde cedo, e o Flamengo que não conseguiu chegar no valor, acreditou que o empresário ia conseguir descer ainda mais o valor, na verdade, essa foi a verdade. O Zenit só não aceitou reduzir. Além disso tudo, conversei com um assessor aqui de jogadores, tem mais de um jogador no Flamengo, e ele estava falando o seguinte, que não caiu bem no elenco o Flamengo ficar oferecendo alguns dos principais nomes, multicampeões pelo Flamengo. Ele principalmente falou Léo Ortiz, tá? Eu lembro, ele falou 2 vezes Léo Ortiz. Ele falou Léo Ortiz, Luiz Araújo, Everton Araújo e o Gonzalo Plata. Ele citou esses jogadores, mas ele 2 vezes falou, pô, o assessor falando comigo, ele não é do Léo Ortiz, mas tem outros jogadores lá. Pô, ofereceu o Léo Ortiz como abatimento no pagamento do Luiz Henrique, pô, é óbvio que o cara não ia ficar feliz, já não estava muito feliz com algumas coisas que acontecem. Então, cara, é óbvio que a gente está sempre aqui, o canal aberto aqui pro jogador, quiser falar e tudo mais, mas, gente, imagina só, você ser desvalorizado, né, numa negociação, e sair a informação que o Zenit que não quis, o Zenit não tinha interesse, o Zenit da Rússia não tinha interesse no Léo Ortiz, no Everton Araújo, no Gonzalo Plata ou no Luiz Araújo. Então agora os torcedores rivais,
influenciadores zoando que o Flamengo tomou um não do Zenit, que não quis nenhum desses 4 jogadores que foram oferecidos. Então tudo isso gerou uma situação ainda pior do que já estava. Pior do que já estava. Né? E eu não sei a quem interessa que vazem essas situações, principalmente quando dá errado. Né? Principalmente quando dá errado você vazar uma informação que tentou envolver 4 jogadores, não sei se para justificar o que não conseguiu, e aí você cria um problema que você poderia evitar no seu elenco, né? Pior às vezes até do que trazer um jogador ganhando mais, porque você desvaloriza o seu elenco. Algumas falas do próprio treinador também, preciso de um meia, preciso de não sei o quê. Aí tá falando pro grupo o seguinte, ó, esses meus jogadores aqui eu não consigo utilizar não, que não valem de nada, porque eu preciso contratar. Tudo isso pega muito mal. Cara, perfil no X, né? E aí esse tipo de coisa, realmente, eu até entendo o pessoal atacar, porque, cara, é muita criação de notícia, é muita coisa sendo falada. Será que foi opinião que ele acha isso? Mas da forma que ele publicou. E eu não quero nem citar o nome, mas o cara publicou: José Boto vai ser demitido agora, ou depois do jogo, ou no domingo, falando que o José Boto demitido no domingo. José Boto demitido no domingo. Gente, não tem absolutamente nada sobre demissão de José Boto. Aí já começaram a falar que o Flamengo já está procurando de novo o Edu Gaspar para substituir o José Boto. O Flamengo não está se movimentando com nada. Entendam uma coisa, se o Boto... Cara, eu já falei aqui, pode vacilar, pode ser o que for, a gente vai criticar. Mas se não contratou também, quem está acima dele também deu ordem, também não liberou de comprar. Talvez o erro deles foi de ficar alimentando muito e tal, e acaba gerando expectativa. Essa questão toda de ficar gerando expectativa, falando, dando entrevista e falando, gera expectativa. Eu acho que foi a janela que mais os dirigentes falaram. E não é o Boto só não, o BAP vai na coletiva e fala do Almada como já tivesse contratado. O Boto fala lá pro Coluna e fala que Almada, quem disse que o Almada vai pro River? E ele vai somando tudo isso e vai jogando essa expectativa, aí não vê o Almada. Aí foi flagrado, né, nossa equipe flagrou lá a reunião com o empresário do Luiz Henrique. Beleza, aí volta da viagem, fala do Luiz Henrique, do Almada, fala, viagem lá pra Argentina, fala do Luiz Henrique. Aí mais informação saindo, Luiz Henrique e tal. E o GE, não vamos também tirar de cima do GE não. O GE avançou com o Luiz Henrique. Os caras avançou com o Luiz Henrique. Aí começa aquela coisa toda, essa expectativa. E muito disso também porque os caras estão falando, e lá atrás o BAP falando de 1 bilhão no departamento de futebol, mas dá a entender que é 1 bilhão para contratação, e a pressão vai vir, parceiro. A pressão vai vir. Se não traz ninguém como aconteceu e não trouxe para Libertadores, a pressão vai vir, tá? Então, eu acho o seguinte, cara, é uma situação onde a gente vai ver muita especulação, já estão falando aí na demissão do José Boto, na contratação do Edu Gaspar, não tem absolutamente nada nesse momento. E é importante a gente dizer, tem os erros de todos, mas o cara que está lá em cima, o BAP, foi ele quem falou, tem tanto para contratar, não pode passar. Então não adianta também tirar de cima do BAP. Não adianta achar que ele também não tem culpa, tá certo? Então ele sabe disso, vai demitir nada. Vamos falar do Samuel Lino, cara, importante a gente falar sobre ele, um momento aí que o Flamengo precisa dar a volta por cima, virar a chave aí no Brasileirão, ganhar do Vitória, e, cara, vai ter que secar também lá o Palmeiras, não tem jeito, né? 39 jogos no Flamengo, ele vive aí a sua melhor fase da carreira no Flamengo, são 39 jogos, 15 assistências, 8 gols, 23 participações diretas em gols em 39 jogos, são números melhores do que os principais jogadores do planeta, são números impressionantes do Samuel Lino que mostram que valeu a pena a sua contratação. Ele já supera em apenas 7 meses de 2026 os números do segundo semestre de 2025. Tá? Então, um dos grandes protagonistas do Flamengo, e desde que chegou ao Flamengo em julho de 25, são 70 jogos. Esses números que eu passei são apenas da temporada, tá? 39 jogos.
Então, ele teve aí 70 jogos, 13 gols e 20 assistências, ou seja, são 33, praticamente a metade ali, né? Quase que uma participação direta em gol por jogo. No Atlético de Madrid, foram 12 gols e 16 assistências em 93 partidas. Tá? Então, para vocês terem uma noção, 28 contra 33. Teve menos no Atlético de Madrid com mais jogos. Agora, se a gente pegar esse recorte dessa temporada atual, os números são impressionantes. Como eu falei, 39 jogos, 15 assistências e 8 gols. São 23 participações diretas em gols em 39 jogos. É quase, vamos dizer assim, 0,6, 0,7 por jogo, cara. É muito boa a média, tá? Ele conquistou aí títulos importantes também pelo Flamengo, tá? Então, acho que é muito bom a gente ver um jogador aí se recuperando. Então, Samuel Lino aí, graças a Deus, sendo recuperado no Flamengo, é uma notícia boa. Essa do Samuel Lino é com certeza uma notícia espetacular.